Autor de triplo homicídio foi preso em Balsas, no interior do estado do Maranhão. Ele matou a mãe e os 2 filhos por espancamento. A dona Maria Aparecida de Jesus tinha 42 anos e os seus filhos Francisco André de Jesus, de 17 anos, e Maria de Jesus Silva, 14 anos de idade. Eles foram mortos por espancamento. A Polícia Civil do Maranhão chegou na tarde desta quinta-feira, dia 15 do mês de setembro de 2022, a autoria do triplo homicídio ocorrido no dia 15 de junho de 2022, em uma vereda rural no povoado Bacaba, que fica na zona rural de Balsas, a 802 quilômetros de São Luís. As vítimas foram a mulher, como eu já falei, e os seus 2 filhos. Os corpos de Maria Aparecida de Jesus, de 42 anos, Ana Maria de Jesus Silva, de 14, e Francisco André de Jesus, de 17 anos, foram encontrados a cerca de 450 metros de onde eles moravam, às margens desta vereda rural. O caminho era utilizado pelas vítimas para se deslocarem da casa onde eles moravam até a fazenda onde a mãe trabalhava como empregada doméstica. O autor do crime, ele já estava preso pela prática de um homicídio em 2013, isto na cidade de Barra do Corda. Daqui a pouquinho eu vou contar os detalhes para você da prisão dele. Então ele conhecia a família e a família o conhecia também. Tanto que ele revela ali em determinado momento que eles se deparam, né? Eles descem pela trilha e encontram ele ali. Ali naquele momento ele já tensionava praticar o crime. Quando eles os viram, ou conheceram, ele também era um caçador, estava sempre por aquela região, atrás de animais. Então não se estranharam e também não fugiram até por esse motivo, porque já o conheciam, né? Ao que tudo indica, também não tinham conhecimento da condenação dele anterior, lá em Barra do Corda, por esse crime sexual. Somente as pessoas mais próximas dele sabiam, os familiares. Então ele aproveitou desse abuso de confiança, mas não tinha uma relação muito próxima. Na delegacia, ele confessou ter praticado o triplo homicídio e expôs os detalhes da execução e do abuso sexual praticado com as mulheres já mortas, o que foi confirmado através de exames periciais. Ele contou com riqueza de detalhes da forma cruel que ele executou todos os 3. Durante as investigações, o delegado falou que os moradores da região vizinha foram até a casa das vítimas e chegou a um determinado morador, conhecido na região da Bacaba e Lagoa Grande como criminoso sexual e autor de homicídio praticado na cidade de Barra do Corda no ano de 2013. Por esse crime, inclusive, ele foi condenado e havia contra ele um mandado de prisão definitiva, que foi cumprido pela Polícia Civil no dia 23 de julho deste ano. O indivíduo, ele possui características físicas compatíveis com as do autor, segundo descrição de uma testemunha, como estatura baixa, pele morena, barba, sobrancelhas grossas e cabelos cacheados. Diante desses fatos, a Polícia Civil requisitou a apresentação do interno, que foi submetido a um interrogatório, onde ele confessou a prática do triplo homicídio. Suspeitos, dentre os quais o que hoje é apontado como autor com segurança pela investigação, por conta dele já ter sido condenado em 2013, aliás, ter cometido um crime em 2013 na cidade de Barra do Corda, da mesma natureza, contra uma menina de 13 anos que foi morta e depois estuprada. E esse indivíduo, inclusive, tinha contra si um mandado de prisão definitivo em aberto, que foi dado cumprimento pela Polícia Civil ali no final de julho. Surgiu, então, ali uma linha investigativa bastante promissora. Também é de se destacar que as características físicas desse indivíduo eram compatíveis com aquelas descritas por uma testemunha, que foi o próprio filho da vítima, que teve uma interação com o autor dos fatos na ocasião. Descreveu aquele indivíduo como baixo, moreno, de cabelos cacheados, usava barba, exatamente a mesma descrição física do autor dos fatos. Em razão da sua condenação anterior, o preso submeteu-se também à coleta de material genético, em conformidade com a lei.
E essa investigação ela segue a fase de conclusão enquanto a polícia aguarda respostas às perícias requisitadas pela autoridade policial. É a confirmação da autoria, pelo menos de um dos autores. A gente vai apurar se houve mais de uma pessoa envolvida, mas ele confessou com detalhes que já foram aqui revelados, né, detalhes perturbadores, a prática desse crime. E foi também colaborativo quando concordou em nos acompanhar até o local dos fatos para ali indicar qual foi a dinâmica. E o que se tem é que, ao que parece, trata de um assassino em série, uma pessoa com sérios problemas de ordem, talvez até psiquiátrica, né? Algo que eu classificaria como um psicopata. Então ele praticou esses crimes não somente pela satisfação de ver o sofrimento, infligir sofrimento às suas vítimas e de maneira doentia e praticar a necrofilia, né, com o abuso sexual praticado contra as vítimas já depois de morte. Inclusive, nesse ponto, cabe destacar que, segundo o interrogatório, segundo o que ele nos confessou, a adolescente foi a última vítima, né, a ser morta, e logo depois de matá-la, ele a violentou sexualmente e ainda saiu dali, do local do crime, veio até Balsas comprar mais drogas. Ele é um usuário de drogas. Depois de usar drogas, já de noite ele retornou ao local do crime e só então ele praticou a necrofilia contra a senhora. Então percebam a personalidade doentia desse indivíduo e que era uma pessoa que já tinha condenação por crimes praticados semelhantes em outras cidades e vivia aqui foragido, acobertado pelas pessoas, pelos seus familiares, expondo a risco toda a sociedade balsense. Mas graças a esse trabalho e ao direcionamento de Deus, que sempre está à frente das nossas ações, foi possível chegar à autoria. Ele, portanto, se encontra preso e acredito que assim deva permanecer por um longo período. Então, no mês de junho de 2022, no dia 15 de junho, ele praticou este crime brutal, cruel, terrível. Executou a mãe e a filha e depois delas mortas, ele estuprou, praticou o crime sexual. Cara desse é pior do que qualquer tipo de bicho que eu já ouvi falar. E para você ter uma ideia, ele tinha executado uma pessoa em Barra do Corda, estava em liberdade, porque a polícia ainda não tinha encontrado ele, e foi preciso tirar a vida de mais 3 pessoas, a mãe e os 2 filhos. Acabou a família inteira. Só assim para esse vagabundo ser colocado na cadeia. É terrível, muita dor, muito sofrimento e, infelizmente, a violência ela cresce todos os dias e a certeza da impunidade é que está promovendo esse tipo de atrocidade, esse tipo de monstruosidade. Eu sou o William Vieira, esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. Este crime foi amplamente divulgado, não somente nas redes sociais, mas nos canais de TV, e inclusive nós divulgamos em nosso programa e também aqui no nosso canal do YouTube. Que esse vagabundo fique preso aí por muito tempo. Eu duvido, porque com as leis frouxas que nós temos, esse pilantra logo vai estar voltando para as ruas para matar.